adorar em espírito e em verdade, meu Pai. Oh, glórias, glórias a Ti, Senhor. Eu te agradeço por essa noite estar na Tua presença, meu Deus. Pelo privilégio de hoje, Senhor, poder acordar, respirar mais um dia. Meu Deus, abençoa os nossos lares, abençoa, Senhor, as famílias desse bairro, as famílias da direita, as famílias da esquerda, da frente, de trás. Meu Deus, visita cada um segundo os seus propósitos, visita a vida do presbítero Alex, que está indo em direção ao Rio de Janeiro essa noite, a presbítera Marisa também, Senhor. Oh, meu Deus, leva eles em segurança para esse tempo. Meu Deus, abençoa, Senhor, a vida da presbítera Gessi. Meu Deus, abençoa a vida do apóstolo Douglas, meu esposo. A vida, Senhor, da minha filha, do meu genro. A vida, Senhor, dos meus sobrinhos, netos, dos meus sobrinhos, os meus pais, minha sogra, meus cunhados. Meu Deus, abençoa todos os meus familiares, aqueles que estão perto, aqueles que estão distantes. Abençoa os meus tios também, Pai, em nome de Jesus. E eu sei que o Senhor tem cuidado de nós. Oh, Pai, obrigada porque o Senhor tem dado os teus livramentos a cada um de nós. Meu Deus, abençoa cada filho teu que nos assiste nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Shalom, shalom, amados. Estamos aqui hoje, mais uma vez, na presença do Pai, para transmitir esse culto de quinta-feira profética. Hoje é o 6º dia da campanha, os 7 mergulhos de Naamã. E hoje você vai ficar com o tema, a fé antes da manifestação. E todos nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Então o apóstolo Douglas hoje vai trazer essa palavra em nome de Jesus e você será edificado, eu tenho certeza disso. E você também que nos assiste, seja contribuinte dessa obra, abençoe a obra do Senhor. Nós estamos com projetos grandes, projetos sociais, nos quais nós fazemos, e eu tenho certeza que o Senhor já está cuidando de cada detalhe, de cada situação. Então, seja um mantenedor dessa obra, nos abençoe com uma cesta básica, nos abençoe com uma oferta, porque a obra sozinho nós não fazemos. Então, nós precisamos de colaboradores. Nessa noite, eu convido você que está aqui a pegar seu envelope. E você que está nos assistindo, tem aí a nossa chave Pix. É 712.gmail.com. Em nome de Jesus, abençoa. Seja um mantenedor da obra do Senhor. Eu vou orar pelos dízimos e as ofertas e já vou passar para o apóstolo. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, obrigada, Pai, por essa noite, por essa oportunidade de entregarmos a Ti as nossas ofertas. Eu consagro a Ti o meu dízimo, a minha oferta, Pai, diante da Tua presença. Tu sabes, Senhor, que eu tenho batalhado para conquistar para o reino. E eu vou continuar conquistando, porque o Senhor é Deus. O Senhor abre portas onde não há portas. Em nome de Jesus, eu consagro, abençoo cada dizimista, cada ofertante. Em nome de Jesus. Amém. Entregue ao Senhor com amor. E eu vou dar mais um aviso, apóstolo. Dia 28, nós teremos aqui, na quinta-feira que vem, nós teremos o encerramento da campanha, tá? Dos 7 mergulhos de Naamã. E no dia 28, no próximo sábado, nós teremos aqui o culto de mulheres guerreiras. Será uma grande bênção. Nossa, passou rápido esse mês, né? Então, no dia 28, amados, acho que ainda mais 2 semanas ainda, para o dia 28. Então, ainda não é semana que vem, né? Ainda é a outra. Mas, semana que vem, sábado agora não, no outro ainda. O último sábado do mês,
nós teremos aqui o culto de mulheres guerreiras. Por enquanto está indefinido a pregadora, mas provavelmente será uma apóstola abençoada, chamada apóstola Cíntia Matavelli. Essa é uma que eu tenho certeza que não fura. É uma que eu tenho certeza que estará aqui, em nome de Jesus. Então, orem pela minha vida, me abençoe, porque com certeza eu tenho que continuar fazendo a obra, né, apóstolo? Amém. Então, eu vou chamar ele aqui. Glória a Deus, né? Todos vocês que estão nos acompanhando. Glória a Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vocês que nos assistem, compartilhem essa live em nome de Jesus, para que outras pessoas possam ser alcançadas, abençoadas em nome de Jesus. E ao Senhor nosso Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. O nome dele é acima de todos os nomes. O nome dele, em nome de Jesus, seja exaltado e engrandecido acima de todos os principados, potestades, acima dos poderes, dos tronos, dos domínios, para todos sempre, né? Ao nosso Deus, Criador do universo, do invisível e do visível, a Ele toda a honra e toda a glória. Assim nós adoramos ao nosso Deus. Deus é maravilhoso, em nome de Jesus Cristo. Amém? E, como o apóstolo já falou, o tema de hoje, né? Que é exatamente a fé, né? A manifestação da fé. E, vamos ver o texto base, que é justamente, está lá em 2 Reis, no capítulo 5, quando Naamã, ele se encontrava numa situação, todos nós já sabemos que ele era leproso, né? E ele recebeu uma informação de uma das servas ao qual eles capturaram, né, para trabalhar na casa dele. E ela disse que se ele encontrasse o profeta lá em Israel, ele seria restaurado da sua lepra. Então, Naamã, prontamente, ele ouviu aquilo, né? Ele creu naquilo que ele ouviu. Ele não hesitou, ele não vacilou naquele momento. Por quê? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e das coisas que não se vê. Então, ele acreditou naquela palavra e ele foi até o profeta, né? Então, daqui, quando ele chegou lá no verso 11 diz assim: Naamã, porém, no verso 10 diz assim: Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpa. Naamã, porém, muito se indignou e foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do seu Deus, né, moveria a mão sobre o local da lepra, restauraria o leproso. Não são porventura rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me nelas e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficará limpo. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, né? E a sua carne se tornou como a carne de uma criança. Então, quando ele recebeu essa palavra, a princípio ele ficou resistente, né? Ele teve uma resistência com aquela palavra, porque uma palavra que contrariou, né? Contrariou a perspectiva dele, contrariou aquilo, o seu sistema de crenças, contrariou aquilo que ele imaginava, aquilo que ele esperava receber. E muitas das vezes a gente espera alguma coisa de Deus, a gente espera algo. Às vezes você vem numa igreja, você vai falar com um homem de Deus e você espera receber uma palavra, você espera receber alguma coisa, você quer ouvir alguma coisa, você anseia por receber uma boa notícia, receber alguma coisa que vai solucionar um problema seu, que vai solucionar uma situação sua. Só que ele ouviu uma coisa que não agradou ele.
o profeta falou para ele justamente ir lá em Israel e mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. A princípio ele ficou revoltado, ele ficou indignado, como diz a palavra. Ele falou assim: tem outros rios que estão melhores fora de Israel, para que eu vou? Eu vou nesse rio aí. E ele saiu de lá indignado, né? Mas a princípio, quando ele se moveu até o profeta, ele creu que ele poderia ser restaurado, ele creu que ele poderia ser transformado. Por quê? Porque a fé, né, ela não é apenas uma fé etérea, não é apenas uma fé, vamos dizer assim, morta, né? A fé para que ela possa gerar um milagre, ela tem que vir acompanhada de atitudes de ação. A fé ela tem que ter ação. Por exemplo, qual foi a ação que Naamã teve? Naamã, ele saiu da sociedade, ele saiu da sua zona de conforto. Naamã, ele não ficou parado lá. Será? Sabe que o profeta podia vir até aqui? Né? Vou pagar um Uber para ele vir para cá, não sei o quê. Não, muito pelo contrário. O que ele fez? Ele se prontificou, ele se aparamentou, ele pegou todas as suas coisas, pegou os seus oficiais, pegou lá os seus, se preparou, inclusive diz a palavra que ele levou presentes lá para o profeta. Ele teve todo um preparo, ele preparou ofertas para entregar para o profeta, ou seja, ele preparou toda uma situação, ele se moveu naquela situação, ele se moveu naquela condição, porque ele creu que se ele recebesse aquela palavra, né, uma palavra que ele não tinha conhecimento até o momento, ele ia receber o milagre. E na cabeça dele ele achava que o profeta ia chegar lá, ia fazer todo um ritual e ele seria curado. Ele tinha uma expectativa, só que a palavra que ele recebeu não, como a gente fala assim, não bateu com a expectativa dele, não fez a vontade dele. E ele saiu dali com indignação. Mas depois ele caiu em si e ele recebeu aquele milagre. Sabe por quê? Porque ele cumpriu aquela palavra de acordo com o qual ela foi dita. Porque se ele não fizesse a palavra de acordo com o que o profeta havia dito, ele não ia receber nada. Ele não ia poder viver aquele milagre na vida dele. Amém? No livro de Romanos, no capítulo 4, lá no verso 17, diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. O Deus que vivifica os mortos chama à existência as coisas que não existem, né? E quem é esse? Por pai de muitas nações foi Abraão, porque Deus, ele deu uma palavra para ele, e Abraão, ele creu naquela palavra. E qual foi a atitude dele? Ele se moveu, ele pegou e saiu da terra dele, assim como ele recebeu aquela palavra, assim como ele recebeu aquela direção. O que ele fez? Ele recebeu uma direção, ele recebeu uma palavra, e ele se moveu em direção àquela palavra, né? Naamã, ele saiu indignado, certo? Só que, enquanto ele ficou indignado, o período que ele ficou revoltado, não aconteceu nada. Mas a partir do momento que ele caiu em si, ele falou assim: é verdade. Se o profeta falasse para mim fazer uma coisa muito difícil, eu faria qualquer coisa para mim ficar livre dessa doença, dessa enfermidade. E muitas das vezes, o que nós fazemos, né? A gente quer fazer de tudo um pouco, né? As pessoas que não têm a fé em Cristo Jesus, que elas fazem? Elas vão em tudo quanto é lugar. Eu vou ali, eu vou lá, eu vou naquela religião, eu vou na religião A, B, C, D, eu vou fazer o ritual Y, B, C, D. A pessoa faz de tudo para querer solucionar um problema físico, ou um problema financeiro, ou um problema espiritual, ou um problema na família, sei lá, de qualquer natureza. Então a pessoa é tipo aquele negócio, né? Ela topa qualquer coisa, topa qualquer negócio, né? Então, o que acontece? Naamã estava naquelas. Se falasse para ele, né, ele ir para fazer qualquer tipo de ritual em qualquer religião, ele ia. Porque ele queria ser
ele tinha aquele anseio de ser curado daquela doença. Ele sabia que aquela doença não tinha cura, né, para aqueles tempos. E hoje tem muitas situações que elas não têm solução. Tem situações que até para os nossos olhos são insolúveis, humanamente falando. Só que só Deus pode solucionar. Então, como diz aqui a palavra, Abraão, ele tinha uma consciência que se ele levasse o filho dele lá para o sacrifício, mais para frente, né, o Senhor ressuscitaria dos mortos. Só que quando Deus o encontrou pela primeira vez, ele ouviu a voz do Senhor. Ele nunca tinha visto a Deus. E o Senhor disse para ele: sai da tua terra e da tua parentela, que eu te farei pai de muitas nações. Ele creu naquela palavra. E qual foi a ação, né, que gerou para ele, né, essa condição dele ser reconhecido como pai da fé, né, que agradou a Deus? Ele se moveu na direção daquela palavra, ele obedeceu aquela palavra. Então a fé, ela é a obediência da palavra de Deus. A fé não é aquela fezinha que você faz vai lá na lotérica que faz a fezinha, né? Tem aquela fezinha que o pessoal faz, né? Eu vou fazer uma fezinha para ganhar alguns milhões lá no jogo, né? Isso não é fezinha, entendeu? Mas a fé é o firme fundamento. E o que acontece? Quando ele crê naquilo, o que acontece? Como a própria palavra fala assim, que Deus ele chama a existência as coisas que não existem. Que coisas são essas que ele chama a existência que não existem? As coisas que não existem aqui no nosso plano físico, no nosso plano material, aqui no nosso, vamos dizer assim, no nosso ambiente. Então, a fé, ela vai materializar o que está no mundo espiritual para você. Aquilo que Deus liberou fica nas dimensões celestiais. Então, é necessário que você rompa as dimensões celestiais. Para quê? Para que você possa acessar o teu milagre, acessar e qual que é a chave de acesso? É justamente a fé movida por uma ação. Então a fé, ela tem que vir acompanhada com uma ação. E qual que é a ação? A ação, ela tem que ser movida de acordo com a direção da palavra. A palavra dita tem que ser feita de acordo com como que foi dita a palavra, para que a tua fé possa acessar. É a chave que acessa o mundo espiritual e traz a materialização do teu milagre, a materialização daquilo pelo qual você está ansiando, daquilo que você está desejando, daquilo que você está buscando do Senhor, né? Lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, lá no verso 6, diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que quem se aproxima dele creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E ele vai começar a falar aqui do rol da fé, né? Fala de Noé, de Abraão, de vários, né, de Abel, fala de vários, né, personagens que se moveram em direção dessa fé, que se moveram nessa condição de fé. Então é necessário primeiro que nós nos movamos pela fé, não pelo que nós vemos ou por aquilo que a gente enxerga, por aquilo que as pessoas que nós nos movemos. Naturalmente o ser humano ele faz o quê? Ele só crê naquilo que é palpável, né? Aquilo que ele pode tocar, que ele pode ver, que ele pode sentir. Isso onde entra a idolatria, que muitas das vezes a grande maioria dos seres humanos é o quê? Se move por uma idolatria. Coloca lá uma imagem de um Deus, né? A idolatria pelo dinheiro, a idolatria pelas coisas materiais. Então, ele se move nessa condição. Então, quando o homem ele se move por vista, ele não manifesta o milagre que está no mundo espiritual. Ele não acessa o mundo espiritual. Ele não consegue acessar. Ele não consegue romper, né? Ele não consegue romper as dimensões espirituais. Então, até que Jesus disse assim, porque viste e creste, bem-aventurados que não viram e creram, né? Então a fé era o quê, né? Não adianta eu ver e falar assim, eu creio porque eu vi. Não, você tem que crer antes de você ver. Você tem que materializar através do poder da fé. Então, o que Naamã fez? Naamã, ele materializou aquela fé. Ele materializou a fé dele. Ele chamou a existência, a cura no corpo dele, por uma atitude de ação, uma atitude de fé, o qual ele rompeu. Ele foi em direção daquela palavra, porque ele recebeu uma palavra, ele recebeu uma direção.
ele recebeu algo específico na vida dele. Então, quando ele se moveu na direção daquela palavra, né? Às vezes o que eu estou falando aqui pode ser uma coisa até que muita gente até já sabe, né? Uma coisa assim, vamos dizer assim, até meio batida, mas só que a grande maioria das pessoas não praticam isso. Né? A pessoa até conhece, ela até já ouviu falar isso, já ouviu até a pregação sobre isso, mas só que quantas vezes ela pôs isso em prática? Quantas vezes ela se movimentou nessa condição? Muitas das vezes a pessoa, ela ouve isso que eu estou pregando aqui, de diversas formas, de diversas maneiras, mas na hora da prática, na hora de receber uma palavra, na hora de colocar em prática, em ação, ela não põe. Ela põe aquilo segundo o que passa na cabeça dela, segundo o que ela entende, segundo o sistema de crenças dela, como é o caso de Naamã. Naamã, ele cria outros deuses naquela época. Ele servia ao rei dele, eles tinham lá os seus deuses, ao qual eles prestavam culto. Então, Naamã, ele tinha um sistema de crenças. Ele tinha um outro tipo de cultura, outro tipo de condição. Mas quando ele ficou sabendo que o profeta tinha uma palavra para ele foi em direção àquela palavra. Ele foi em direção, não porque ele era uma pessoa crente, mas porque ele creu justamente naquela condição. E Deus liberou para ele, não porque ele era bonzinho, porque ele era uma pessoa maravilhosa, muito pelo contrário. Naamã, ele era um soldado, aliás, ele era um general, e ele era um cara que obedecia às ordens e os comandos do rei dele. Ele era uma pessoa muito sanguinária, muito perigosa, muito perspicaz, tinha muito sangue nas mãos, era um homem de guerras, que venciam guerras, que matavam pessoas. Só que quando Deus tem uma obra na vida da pessoa, entendeu? Quando Deus tem uma obra na vida de determinada pessoa, né? O que ele vai fazer? Ele vai se mover, ele vai te dar uma palavra para você se mover naquela direção. E quantas pessoas me assistem hoje, ou que estão aqui presentes, né? Que Deus ele tem uma obra na tua vida. Ele quer uma transformação na tua vida, ele quer mudar a história da tua vida. Então é necessário que quando você ouve uma palavra, você ouve uma direção, você tem que fazer o quê? Você tem que se mover de acordo com aquela palavra. Se aquela palavra ela bateu forte lá no teu coração, veio de encontro com você, o que você tem que fazer? E não ficar pensando, será que é para mim? Será que eu vou? Será que eu faço? Será que eu não faço? Então o que mata, o que bloqueia a tua fé e não materializa, né? Não materializa, não traz à existência o teu milagre, é justamente o bloqueio da fé, que é a dúvida, são as incertezas, que são os seus achismos. Eu acho, não, eu acredito desse jeito, pode ser dessa forma, pode fazer desse jeito. É que nem a Naamã falou, né? Eu não posso ir no outro, porque tem que ser nesse. Eu não posso ir no outro rio, porque tem que ser nesse rio. Eu não posso ir naquela cidade, porque tem que ser nessa. Eu não posso fazer daquele jeito, porque eu tenho que fazer do jeito que ele mandou, né? Então muitas das vezes a gente quer colocar a nossa vontade em primeiro lugar. Só que Deus ele não trabalha com a nossa vontade. Deus ele trabalha com a vontade dele, ele trabalha com a direção dele. E quando você, né, se prontifica a fazer a vontade do Senhor, a palavra que você recebe, uma direção que Deus te dá, o milagre ele é liberado, é a chave, né? é o código para poder destravar o milagre que está lá liberado, está lá no céu, está lá no mundo espiritual. E muitas pessoas têm milhares de situações estocadas no mundo espiritual, apenas aguardando um posicionamento de fé, apenas aguardando uma atitude de fé sua, apenas aguardando uma obediência tua, obediência à palavra, obediência à vontade do Senhor. E muitas das vezes tem pessoas que passam a vida toda, e a vida dela é uma escassez, a vida dela, milagre na vida dela é mosca branca, né? É aquele negócio, uma vida de uma morte, desse jeito. Milagre para ela é uma vez ou outra só. Por quê? Deveria ser constante. Porque se fosse uma pessoa obediente, uma pessoa que sempre atentasse para a voz do Senhor e sempre se movesse na direção da palavra, certamente ela está acessando o mundo espiritual e trazendo, né, o que está lá reservado para ela, trazendo a materialização. Porque Deus ele tem reservado para cada pessoa.
tem bênçãos, tem situações, tem condições, tem todo tipo de situação para a tua vida. Deus, ele tem tudo reservado para você, mas você tem que acessar. Você tem que primeiramente operacionalizar a tua fé, porque fé não é falar assim, eu creio e fica por isso mesmo. Não, fé é ação. Você tem que ter uma atitude proativa para que você possa manifestar e receber o poder transformador. A mesma coisa quando nós vamos fazer visita de capelania no hospital. As pessoas que estão lá doentes, estão acamadas, estão até desenganadas pelos médicos, qual que é o primeiro anseio delas? É o ser curado, ser restaurado daquela situação, daquela enfermidade, daquela doença ao qual ela está hospitalizada. Então, o anseio dela é aquilo ali. Então, a pessoa, mediante a situação de dificuldade que ela está vivendo, a situação de dificuldade acaba forçando a pessoa a tomar aquela atitude de eu vou por tudo ou nada. Eu vou experimentar essa palavra. E quando a pessoa ela crê na fé genuína, na fé verdadeira, o que acontece? Ela libera, ela resgata, ela pega do mundo espiritual, materializa na sua fé o poder de cura. É onde ela recebe o milagre dela. E a gente tem visto muitas pessoas que já têm recebido esse tipo de milagre através da sua materialização de fé. Tem pessoas que não creem. Tem pessoas que você fala de Cristo, fala de Jesus, não acredito, não sei o que, a pessoa acaba até morrendo, né? Não recebe salvação, sabe? Aí vai de acordo com cada um. Aí é a definição de cada pessoa. Mas se você se movimentar de acordo com a palavra que você receber, uma palavra que vem do céu, uma palavra do Senhor, certamente você vai viver o teu milagre. Amém? Então vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Porque não é pelo muito falar. Amém? É pelo crer. O que eu já ministrei aqui é mais do que suficiente para você. Então eu e o apóstolo vamos orar aqui. E se você crer e você se mover nessa palavra, você se mover nessa condição, você vai receber o teu milagre em nome de Jesus. Amém? Senhor, em nome de Jesus Cristo, Sim, Pai, meu Pai, nós apresentamos cada vida aqui presente, cada vida que nos Sim, assiste, Pai, pelos 4 cantos desse mundo. Que o Senhor, Pai, venha, Senhor, em nome de Jesus, tocar no coração dessas pessoas, para que elas possam, Pai, se mover de acordo com esta palavra, para que elas possam se mover de acordo com a Tua vontade, para que elas possam receber, Senhor, no mundo espiritual e materializar lá do mundo invisível para o mundo visível, materializar a sua fé, materializar o seu milagre através do seu posicionamento de fé, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que elas possam enxergar pela fé, viver pela fé, que elas possam cada dia mais viver o teu milagre. Eu profetizo que tudo que elas almejarem pela fé, elas já vão conseguir, porque a fé é a certeza do que não se vê, do que não se espera, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Pai, por esse culto. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer os olhos dele sobre você, sobre a sua casa. Vá debaixo dessa unção, debaixo dessa bênção, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.